Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana em nossas vidas e ela começa com o primeiro, o mais importante dia da semana e de todo o ano litúrgico, que é o domingo, o dia em que comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte. Programa Luz da Vida, pela 12ª vez, dedicado ao fascinante tema da ira de Deus, uma das muitas verdades esquecidas nesses tempos difíceis em que estamos a viver. E nada mais oportuno do que, com a palavra de Deus, debruçando-nos sobre ela, encontrar esses argumentos que sempre perpassaram a vida da igreja, a teologia da igreja, e nos aprofundarmos sobre ele. Obrigado por estar aqui conosco, por permanecer conosco nos próximos 30 minutos. Deus abençoe e santifique a sua vida. Ira de Deus, uma das expressões da misericórdia de Deus. Deus se ira quando sua misericórdia vai ao encontro do pecador, daquele que se encontra nas trevas, daquele que se distancia dele, daquele que vira as costas para ele e por caminhos misteriosos e com mecanismos e com dispositivos, às vezes inóspitos, às vezes não usuais, ele os corrige, ele os priva de determinados bens, ele os castiga, ele os pune justamente por amor. É uma forma que Deus utiliza para falar, para exortar, para convidar, para ajudar a refletir, a cair em si, aquele que voluntariamente se fecha para Deus, obscura o seu coração, a sua visão, a sua capacidade de entender e de querer, e não compreende os sinais de Deus, os gestos de Deus, o convite de Deus, os apelos de Deus, e fica, digamos assim, aprisionado no seu pecado. Porque a mãe vê o filho se encaminhando para a ruína, ela precisa lançar mão de certos dispositivos que ordinariamente ela não utiliza quando o filho é dócil, é obediente. Quando o filho não é dócil e não é obediente, a mãe utiliza de outros dispositivos um pouco mais enérgicos. Certas enfermidades se tratam com remédios brandos, mas outras, para serem extirpadas, precisam de remédios amargos. E é aí quando Deus utiliza uma pedagogia apropriada para a nossa vida de trevas, para a nossa vida sem Ele, para a nossa imundícia, para o nosso obstinado desejo de caminhar para a ruína e para a perdição. Nesse sentido, propriamente Deus castiga, Deus pune, Deus se ira, Deus se encoleriza, tudo por amor. Mas a ira de Deus, ela pode ser aplacada pela prece do justo. No programa passado, nós vimos a intercessão de Moisés, que ora a Deus para que a sua ira não se abata sobre os hebreus. E Moisés apela para a misericórdia, para a bondade, para a ternura de Deus. E Deus suspende a execução do seu plano. Hoje nós vamos ver o profeta Amós rezando pelo povo, pedindo a Deus por Israel, que não se aplaque a ira de Deus, que não seja executado o seu furor para destruir Israel. E Deus escuta a prece de Amós. Vejamos o primeiro texto do encontro de hoje, Amós suplicando a Deus e sendo atendido. A ira de Deus, que está na iminência de se manifestar, é como que suspensa. Vamos ao texto. Quando os gafanhotos acabaram de devorar a erva da terra, eu disse: Senhor, tende misericórdia. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? Então disse eu: cessai, Senhor Javé. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se, pois tampouco isso há de acontecer, disse-me o Senhor. Nós já explicamos no programa passado a questão do arrependimento em Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz que eu sou Deus e não mudo. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que o Pai das luzes, não há qualquer sombra nele de mudança.
de transição, de passagem, Deus não muda. Então o arrependimento, e citamos, se não me engano, 2 santos, doutores da igreja, Santo Agostinho, na obra A Cidade de Deus, capítulo 24, e também Santo Tomás de Aquino, na segunda da Suma Teológica, onde se diz que em Deus não há sombra de mudança, mas Ele dispôs realizar algo, levando em conta o nosso pedido. Não pedimos a Deus para que Ele mude o seu pensamento, mas para manifestarmos a Ele aquilo que Ele previamente quis conceder-nos em previsão dos nossos pedidos. É nesse sentido que se fala de Deus se arrependeu. A ira de Deus, portanto, pode ser aplacada pela nossa súplica. Nós temos o poder que Deus nos concedeu de suspender a ira de Deus que está para se manifestar. A oração, ela tem essa força. A ira de Deus é implacável, sem dúvida alguma. Os juízos de Deus são imutáveis, sem dúvida alguma. Mas Deus quis que o seu imutável juízo fosse executado prévia súplica nossa. Ele que eternamente conhece o que haveria de acontecer no tempo, eternamente prevê fazer ou não fazer, levando em conta os nossos pedidos. Portanto, pedimos não para que Ele mude, mas pedimos para manifestar a Ele o que Ele dispôs eternamente que nós fizéssemos, como condição prévia, levada em conta na sua eternidade para a execução do seu plano. É óbvio, costumo repetir isso sempre que estamos diante de um mistério, porque raciocinar sempre levando 2 extremos que se entrelaçam, o que está no tempo que ainda não aconteceu e aquilo que é eterno, portanto que já é conhecido, que já está no plano de Deus desde toda a eternidade. Mas é assim. Não existe outra forma de conceber a relação entre Deus, que é eterno, e o homem que está sujeito ao tempo, portanto, ao antes, ao durante e ao depois. Agora é preciso citar um texto célebre de um dos livros mais surpreendentes do Antigo Testamento, o livro que narra a história do servo sofredor inocente, que, malgrado a sua inocência, o servo que sempre fez aquilo que agrada a Deus e que não tem culpa diante de Deus, porém, recebe o demônio a autorização de Deus para tentar esse servo. E depois que ele perde todos os seus bens, que perde os seus filhos, e é acometido de lepra, recebe a visita de 3 amigos. Amigos da onça, por suposto, que passam muito tempo a tentar convencer Jó de que ele é culpado diante de Deus. E com a ajuda da esposa de Jó, os 3 tentam convencer Jó a amaldiçoar a Deus e depois morrer. Na verdade, esse propósito é o da esposa de Jó. E depois de um longo combate, digamos assim, depois de uma longa luta de pareceres, de pensamentos, de concepções, de afirmações, de alegações, no final do livro, Jó, com a grandeza do coração que lhe é próprio, intercede pelos seus 3 amigos. Contra quem, aliás, a ira do Senhor está para se acender. Deus fica irado com os 3 amigos de Jó, pelas besteiras que dizem, pelas insanidades que eles apresentam nos seus longos discursos, e a ira de Deus está para castigá-los. Isso só não acontece porque Jó intervém. Jó, que fora tentado por eles, no final do livro, reza por eles. E Deus diz claramente para eles, eu só não castigo vocês porque Jó fez sua intervenção, porque Jó pediu por vocês. O texto é importante para mostrar que a oração do justo tem o poder de aplacar a ira de Deus, de suspender a ira de Deus, de evitar que a ira de Deus seja abrasada na história dos homens, castigue os homens, puna os homens. Vamos ao texto. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: estou irado contra ti
e contra teus 2 amigos, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Elifaz de Temã, Baldade de Suais e Sofar de Naamá foram-se então para fazer como o Senhor lhes tinha ordenado. E o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Deus está irado. O castigo fora até anunciado. Vão fazer o sacrifício e, em atenção às orações de Jó, eu não vou punir vocês. Reparem o poder que Deus confere ao justo quando ele reza. Eu penso que esse texto é um eloquente comentário ao que o apóstolo São Tiago, em sua carta, capítulo 5, versículos de 14 em diante, diz que a oração do justo tem grande poder. O justo, enquanto tal, não tem poder nenhum, mas Deus, desde toda a eternidade, confere poder à oração do justo e leva em conta, desde toda a eternidade, aquilo que o justo, no tempo, irá fazer. O justo, portanto, pede para Deus não castigar, e isso não significa que ele consegue mudar alguma coisa em Deus. Mas a mudança acontece na ordem natural das coisas, naquilo que nós que estamos situados no tempo, concebemos como algo que está para acontecer e não acontece. É uma mudança, portanto, segundo nossos critérios, não segundo os critérios de Deus, ou muito menos mudança em Deus enquanto tal. Terminamos esse primeiro bloco e continuamos avançando no nosso estudo sobre a ira de Deus, sobre o castigo de Deus, sobre a cólera de Deus, um assunto fascinante, que em nada choca aquele que verdadeiramente concebe o verdadeiro sentido da misericórdia. A misericórdia que é dirigida a todos. E os pecadores, a misericórdia assume esse caráter, esse aspecto peculiar, ira, fúria, cólera.